Bom dia a todos, estamos ao vivo para mais uma transmissão do Bate-Papo FGV. Para quem não conhece, o Bate-Papo FGV traz especialistas da Fundação Getúlio Vargas para falar sobre os assuntos do momento, os últimos acontecimentos e os temas de interesse em geral. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem repercutido bastante nos últimos dias, que são as primeiras decisões do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para isso, a gente trouxe dois convidados, a pesquisadora do Instituto de Economia, Lia Bausch, e o professor de Relações Internacionais da FGV, Matias Spector. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas ao longo da transmissão. Vamos lá, primeira pergunta. Assim que assumiu a presidência, o Donald Trump baixou decretos colocando em prática o que já tinha sinalizado em seus discursos durante a campanha eleitoral e na posse, agora no dia 20 de janeiro. De que forma podemos dizer que essas medidas impactam no curto prazo? Bom dia a todos. As medidas têm um enorme impacto de curto prazo, O Donald Trump se elegeu numa eleição que foi muito dividida, que cindiu o país ao meio, e ele conseguiu se eleger porque ele conquistou o voto de uma fatia do eleitorado muito pequena, que é uma fatia muito volátil, ou seja, uma fatia que nas últimas duas eleições havia votado no candidato democrata, no Obama. E, portanto, essas primeiras decisões do Trump precisam ser voltadas, estão sendo voltadas, para fidelizar essa fatia do eleitorado, entregando aquilo que essa fatia demandou, que tem a ver com o retorno de empregos que foram perdidos no processo de globalização da economia norte-americana e a agenda muito forte anti-imigração. Eu só acrescentaria, o que o Matias já colocou, concordo plenamente, e aí que é a grande dúvida que a gente fica, Ele está fazendo exatamente o que a gente achava que nem ia fazer, prometeu, mas vai fazer mesmo? Ele está anunciando, mas várias coisas ele está anunciando. Então o cenário ainda é de muita incerteza, porque algumas das propostas, enquanto não forem melhor detalhadas e explicadas, a gente não sabe muito bem ainda qual vai ser o verdadeiro impacto. Então não dá para dizer exatamente se tudo que ele está anunciando vai se concretizar ou se é só apenas um anúncio, vamos dizer assim. Não, é um anúncio, algumas coisas ele já está fazendo, mas estou falando, por exemplo, o programa fiscal que ele vai fazer, que ele está anunciando, que por ele a economia americana ia crescer esse ano 4%, pessoas que falam, olha, o que ele está prometendo nessa área, isso vai causar um aumento muito grande do gasto público nos Estados Unidos. Então, provavelmente, isso vai ter que levar a um aumento de taxa de juros. Ou se leva a um aumento de taxa de juros, esse crescimento que ele está prometendo não vai acontecer. Ainda mais não se espera esse crescimento em 2017. É só para 2018. Então, pode ser frustrado algumas expectativas. Nesse que eu falo que é a incerteza. Como o Matias, você tem que dar uma resposta para esse eleitorado, ao mesmo tempo não se espera que esse eleitorado vai conseguir emprego amanhã. Nada disso é de curtíssimo prazo. Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente levar sempre em mente, muito mais agora que tem uma conversa pública que sugere que o Trump é errático, é louco, é irracional, é a gente se lembrar que ele é um animal político como qualquer outro animal político. Ele precisa fidelizar a base que o elegeu, precisa energizar essa base de olho na corrida para a reeleição daqui a 4 anos. O horizonte temporal dele é este, e é no altar disso, me parece, que a gente vai ver as medidas que vêm. Certo. Seguindo a próxima pergunta, assim que completou uma semana no cargo, uma das decisões do Trump foi decretar a suspensão da admissão de refugiados e o veto à entrada de imigrantes de 7 países de maioria se tratava de uma medida contra o terrorismo, mais uma medida polêmica do Trump. Como isso pode afetar o futuro da política dos refugiados nos Estados Unidos, na opinião de vocês? Bom, eu acho que isso afeta a política internacional para refugiados no planeta inteiro. Isso tem um impacto enorme sobre o direito internacional, porque boa parte do que o Trump está sugerindo agora é ao arrepio das normas internacionais consagradas nessa área. Mas, de novo, eu acho que a maneira de interpretar o que ele está fazendo é olhar para como ele está lidando com o eleitorado que o elegeu. Existe uma percepção que é difusa
que é empiricamente questionável de que parte do problema dos Estados Unidos é o fluxo migratório. E é em função disso que ele está anunciando uma série de medidas com um tom que é claramente ridículo, que fogem à tradição norte-americana. Os Estados Unidos são um país notavelmente aberto a fluxos migratórios, de modo geral, para além da questão dos refugiados. E ele está batendo nessa tecla e vai continuar batendo nessa tecla, e como ele anunciou durante a campanha, esse sarrafo vai descer sobretudo mexicanos e muçulmanos. A isso se soma uma outra coisa que ele prometeu durante a campanha, que eu acho que ele vai honrar, que é essa visão de mundo de que a ordem internacional está dividida entre valores ocidentais por um lado e o radicalismo islâmico pelo outro. E ele já sinalizou que todo país que enfrenta radicalismo islâmico, por exemplo, a Rússia, por definição vira aliada, pelo menos no início do governo. Tá? Então eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tende a ver. Eu não vejo uma reversão disso no curto prazo. Certo. Passando para a próxima pergunta, né? As medidas adotadas por Trump estão impactando o cenário internacional como um todo, né? Como vocês, né, já estão comentando, principalmente no que tange à economia. Já é possível mensurar o impacto econômico nesse início, né, de mandato? Isso é o que eu estou falando, você tem o cenário de certeza, né? Ainda mais com essa história dos mercados, né? Que são voláteis. Você viu que no primeiro momento o índice Dow Jones, né, que é o índice da Bolsa, chegou a subir até mais de 20 mil pontos, que é um recorde. Por quê? Porque na hora que o Trump anunciou, né, que vai, o que o mercado gosta? Desregular, quer dizer, tirar algumas restrições, logicamente facilita o movimento do capital financeiro. Vai reduzir impostos, né, tanto para a empresa como para as pessoas físicas. Né? Prometeu também algo que os republicanos às vezes defendiam, a ideia de você colocar impostos sobre exportação, que vai ser confuso, né? Em alguns casos. Enfim, ele anunciou uma série de medidas, principalmente essa de desregular para poder construir oleodutos, etc., que interessavam. Então, houve um aumento muito grande da confiança. Só que pouquinho depois, isso também é meio contraditório, a política dele muito protecionista, né, também, essa não agrada ao empresariado, né, porque as empresas americanas, dependem muito de importações, você tem o que a gente chama as cadeias, né, globais de valor, que isso afeta os interesses dos empresários americanos. Então, pouco tempo depois também você já reverteu essa tendência. Então, isso é que eu acho que tem que marcar, muito difícil dizer, vai ter um impacto positivo, vai ser bom, como porque o cenário tem críticas do próprio Trump, porque elas são contraditórias. Né? Ele é o mesmo tempo que você diz, olha, eu vou afrouxar tudo bom para né, facilitar, vamos dizer, o ambiente de negócio do ponto de vista do empresário. Na hora que ele diz, eu vou taxar, eu vou fazer, vou acontecer, ele está dando uma mensagem exatamente trocada. Né? As próprias grandes empresas, né, já saiu no jornal, Coca-Cola, Amazon, essas todas dependem do mercado internacional. Então, eu acho que, antes de tudo, é essa incerteza, né, que a gente tem que ver o que vai realmente acontecer. É uma volatilidade, assim, muito grande. Eu acho que tem essa lado, coisa positiva, né, que alguns acham de estimular a economia através, né, dos programas, né, de infraestrutura, como a gente fala, a infraestrutura primeiro, que isso, do ponto de vista econômico, a gente sabe que tem um impacto positivo, mas sabe que daqui a pouco isso pode gerar mais inflação. Os Estados Unidos já é uma economia que os economistas falam, então isso gera inflação, isso vai gerar, se gerar o aumento da taxa de juros, tem um impacto grande no mercado internacional. Tá? Quer dizer, tem um lado, um estímulo positivo pelo crescimento da economia americana, eu sei que isso leva ao aumento da taxa de juros, isso leva à valorização da taxa de câmbio, e você não tem um cenário positivo para o resto do mundo, e principalmente se ele implementar essas políticas protecionistas como ele está anunciando. Eu acho que isso que a Lia está dizendo que é excelente, aponta um caminho que é importante para a comunidade FGV de um modo geral, que é a desconexão entre o ciclo de expectativas do mercado e o que é a realidade geopolítica. É como se economia e política não andassem necessariamente de forma alinhada. Então você pode ter uma expectativa muito negativa do ponto de vista geopolítico, esperar que as decisões do Trump aumentem a instabilidade do sistema internacional,
Ao mesmo tempo, tem uma subida brutal do índice Dow Jones, né? Isso é típico na história das relações internacionais. E essa desconexão que muitas vezes sinaliza com o grau de risco e de volatilidade que tem indo para frente. Porque não é sustentável, né? Isso. Interessante. Ainda, né, sobre esse assunto de economia, como vocês acreditam que podem ficar os investimentos dos Estados Unidos em outros países, principalmente no Brasil? Eu acho que Assim, no Brasil, incerteza. no Brasil especialmente, acho que não afeta tanto assim, tá? O desejo de investimento das empresas americanas no Brasil. Isso afeta principalmente, fortemente, por exemplo, o México, né? E aí você tem uma cadeia realmente que funciona muito bem. Tem que começar a colocar restrições à saída, né, como ele está fazendo, de empresas americanas para o território mexicano, ou para a China, logo seja, isso afeta. Eu estou falando novamente, é uma coisa que o impacto é muito de curto prazo, mas para depois não se sustenta, entendeu? Porque se você bota essas restrições, né, a diferença salarial realmente entre o salário mexicano e um trabalhador americano é muito alta. O que acontece? Isso vai também estimular, do ponto de vista das empresas, né, a empresa quer lucro, que elas acelerem também seus processos de automação, que vão poupar também mão de obra, entendeu? Então, a política ela é complicada por isso. Aí ele não pode impedir, né, a exploração da tecnologia, o avanço tecnológico. Então, entendeu? Não é uma coisa que se sustenta, não é maneira de você conseguir garantir o emprego para essas pessoas. Estou falando, do ponto de vista de investimentos, eu acho que vai ter restrições do próprio empresariado americano, porque não é uma política que interessa às empresas multinacionais. Os Estados Unidos ganham muito exatamente pelo fato dele ser uma economia muito globalizada, né? Certo. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre as primeiras decisões tomadas pelo governo Trump, né, dos Estados Unidos, e trouxemos dois convidados, a pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia, Lia Wald, e o professor de Relações Internacionais da FGV, Matias Spector. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas, né? Lembrando, né, também que vocês podem mandar perguntas ao longo da transmissão. A gente já está recebendo algumas perguntas de telespectadores. Acho que seja mais para o Matias. Está falando assim: se o Trump adotar todas as medidas que prometeu na campanha, é possível que ele chegue até o final do mandato ou sofra um impeachment? Olha, né? O processo de impeachment em qualquer país é muito traumático e é muito difícil de acontecer. Vide a experiência brasileira nos últimos tempos. Eu não acredito que seja possível fazer uma conexão entre as políticas do Trump para as relações internacionais ou para a economia internacional e o processo de impeachment, né? O processo de impeachment demanda uma série de problemas e de ilegalidades internas que não necessariamente tem a ver com a orientação política daquilo que o Trump vai propor. O que sim dá para dizer é que existe uma perspectiva generalizada de aumento da instabilidade geopolítica mundo afora por causa das medidas do Trump e um aumento do risco político dos Estados Unidos na perspectiva do mercado. Mesmo que o mercado possa ter uma reação imediata positiva aos anúncios iniciais, a gente pode esperar uma gangorra aí ao longo dos próximos anos. Sim. Uma outra pergunta, falando assim: se a imprensa, a Suprema Corte e o Congresso agirem para impedi-lo, não estando contra a vontade da maioria e com isso contra a democracia, o que vocês acham? Acho que estaria contra... Se todos se unissem, eles não estariam contra a democracia e isso seria um motivo, talvez, para... Eu vou falar para você, eu não sou cientista política, é a minha impressão. Quer dizer, você tem instrumentos legais nos Estados Unidos, como o Matias falou, né? Ele tem que fazer dentro das normas legais, né? O que pode criar, a Suprema Corte se impede de fazer alguma coisa dentro do arcabouço das regras jurídicas do sistema americano, né? Então, enfim, né, o que é possível fazer, o que ele não pode fazer, o que o Congresso, vou dar um exemplo na área de política de comércio exterior, né? Ele saiu, que seria a próxima pergunta, a gente já fala um pouquinho, né? Ele saiu do acordo transpacífico,
isso está previsto no acordo, como está em qualquer acordo que os Estados Unidos assinam. Há uma cláusula que diz que unilateralmente eu posso me retirar do acordo. Eu posso voltar às tarifas de importação que existiam antes do acordo. Mas eu não posso elevar as tarifas além disso, porque aí existe o limite que é a Organização Mundial do Comércio. Você tem lá o limite das tarifas consolidadas. E para elevar as tarifas além disso, aí ele tem que ir no Congresso. Então, isso é que eu falo, existem limites, mesma coisa do emprego, disso tudo, existem limitações. Então, se você imagina que ele vai, quando o organismo internacional, eu já até que ele está falando, ele não tem um compromisso, né? Não sei até que ponto. Não vou dar financiamento para a ONU, não vou fazer não sei o quê, ele pode querer dizer, não quero mais saber dessa história de Organização Mundial de Comércio. Lógico que para o mundo é horrível você ter, né, a principal economia mundial sem nenhum compromisso com os organismos multilaterais, mas enfim, isso é possível. Agora, dentro do sistema americano, né, ele tem que estar dentro de quais são essas regras, e tem regras do próprio Congresso, pelo menos em relação à política comercial, do que ele pode e do que ele não pode fazer. E além disso, tem dois fatores que são cruciais e é importante a gente não se esquecer, né? O Trump, no processo de se eleger presidente, conseguiu hegemonia para o Partido Republicano no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E mais, ele agora tem a possibilidade de indicar um ministro da Corte Suprema. Então, o importante para a gente reter é que o Trump, neste momento, é ganhador. Ele conseguiu o executivo, ele conseguiu o legislativo e ele consegue o judiciário. Então, as chances de qualquer processo de impedimento dele vingarem estão muito longe de ser, não tanto fatíveis, mas de estarem no horizonte imediato. A não ser que ele cometa uma ilegalidade que seja tão evidente, junto com uma queda do apoio popular, que aí cria uma situação que permite um desfecho dessa natureza. Pouco provável hoje. Certo. Passando por mais uma pergunta aqui dos nossos espectadores, por qual motivo as grandes empresas, sobretudo no Vale do Silício, estão alertando que as decisões que afetam os fluxos de pessoas e cérebros vão ter reflexos na inovação e na tecnologia? Os Estados Unidos, né, ele é o cérebro exatamente. Sempre teve, volta e meia, há um debate sobre a perda de liderança dos Estados Unidos, sobre a perda de competitividade dos Estados Unidos. Chamamos na década de 80, tá? De 1980, onde o Japão é o que é a China hoje, né? Aí sempre muitas pessoas chamavam dizendo, olha, os Estados Unidos, ele não tem muito problema, né? Que uma coisa importante que move a economia é muita inovação, né, também. Ele não tem problema porque ele tem capacidade de atrair os cérebros, né? Se você, na grande parte do prêmio Nobel americano, muitos deles, na realidade, não são americanos de nascença, né? Essa capacidade que os americanos têm de atrair pessoas, né, é fundamental, por exemplo, para ter um Vale do Silício, né? Então, se você começa a botar restrições ao fluxo de entrada, né, ou dificultar a troca de informações, facilitar a entrada de imigrantes, né, facilitar a entrada de cientistas, lógico que isso tem um efeito. Né? Até agora um exemplo, né, um dos candidatos ao Oscar, que aí não é na área de tecnologia, mas é na área de cultura, é uma indústria para os americanos fortíssima. Né? Então, né, um deles, né, parece que não pode ser que ele não entre, quer dizer, isso é por pior. Conta das medidas, né? Isso é pior cenário para os americanos, quer dizer, toda a base de construção dos Estados Unidos é a base de, antes, não só de entrada de imigrantes, depois com essa possibilidade de você ter esse fluxo de conhecimento em qualquer área, mas não é só Vale do Silício, né, na área de ciência política, qualquer área, a capacidade que você tem de agregar as pessoas. Né? Mais uma pergunta, né, dos nossos espectadores. A China vive há alguns anos uma forte expansão econômica a nível mundial. O Trump agora ameaça investir contra a China, mesmo ela tendo absorvido a dívida pública dos Estados Unidos. O que pode acontecer? Eu começo então com a perspectiva política. Olha só, a estratégia norte-americana para lidar com a ascensão da China há 30 anos é apostar na interdependência entre as duas economias. Os Estados Unidos são uma economia de alto consumo e baixa poupança, a China é uma economia oposta, alta poupança e baixo consumo.
elas se complementam e elas estão integradas. E toda a estratégia de Washington, de sucessivos presidentes norte-americanos, para lidar com esse processo de enriquecimento da China, de ascensão da China, é aumentar o grau de interdependência, baseado na teoria de que quanto mais interdependentes as duas economias forem, menor é a chance de um conflito entre essas duas grandes potências. O que o Trump está fazendo agora? Trump diz: esse processo é excessivamente custoso para os Estados Unidos, a gente está financiando a China, os nossos déficits comerciais estão financiando a China, é hora de redesenhar este modelo. Precisamos trazer de volta empregos que foram para a China e precisamos ter uma relação na qual os Estados Unidos sejam mais claramente ganhadores. Qual é o palpite de muita gente? Que a maneira de fazer isso vai ser dando uma tungada na China com alguma medida, como, por exemplo, uma mudança na política energética dos Estados Unidos. Hoje, a política energética dos Estados Unidos é de abrir a possibilidade de exportação de energia, derrubando o preço da energia no mercado internacional, o que beneficia a China. A China não produz a própria energia. Facilmente, o Trump pode aumentar as barreiras para exportação de energia, aumentando o preço da energia no mundo, mas baixando o preço da energia nos Estados Unidos, o que aumentaria a produtividade norte-americana. Tá? Muito volátil, muito incerto, mas o que o Trump promete é uma mudança importante na maneira como Washington lida com Pequim. Não, concordo com o Matias está falando. Isso que eu acho, essas medidas, elas vão acabar em algum momento, né? Tudo bem, barateou, aumenta a produtividade, mas tem que lembrar, os Estados Unidos é uma economia nisso perfeita, extremamente integrada. Grande parte da empresa que está lá americana, ela remete lucro para os Estados Unidos, facilita o próprio processo americano, porque como você produz na China a preços mais baixos, isso aumenta a competitividade do produto final norte-americano, tá? Existe também uma outra forma de ver essa relação da China com os Estados Unidos. Se a gente olha as balanças comerciais, né, em termos de valor adicionado, que é o que gera renda na economia, com a China o déficit é pequenininho, porque grande parte do que acontece na China, uma parte é montagem, entendeu? O que interessa é onde está a inovação tecnológica. Continua, ela está muito mais nos Estados Unidos, nos centros europeus, né? Então ele está mudando um pouco, né? São coisas que anunciadas para pessoas, né? Ele atende a esse eleitorado, mas são medidas que não vão resolver o problema americano. E eu acho que o Matias até entende muito mais do que eu receio, quer dizer, a China, o que é? Ela se aproveitou sempre do sistema como ele existe, ela não confronta o sistema, ela cresceu dentro desse sistema. Não sei, se o Trump começar a fazer muitas medidas de, vou colocar imposto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu acho que a China também vai o quê? Primeiro vai cada vez mais consolidar seus laços ali com os seus, né, parceiros asiáticos. Pode também se juntar com outros países, aumentar as relações, intensificar com pessoas que também se sintam, países que se sintam ameaçados. Eu não sei se ela pode ter uma atitude mais, bélica não acredito, mas pelo menos mais forte, que todo mundo fala, não quero que a China seja grande potência, ela já é, mas também tem um papel talvez mais forte político. Acho que demora um pouquinho isso, mas pode ser. Entendi. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Também, né, sobre as medidas e tudo mais. O Trump assinou uma ordem executiva que suspende o acordo do Tratado de Associação do Transpacífico e disse que irá negociar com o NAFTA, né, que é o acordo comercial entre os Estados Unidos, Canadá e o México. De que forma vocês acreditam que a saída dos Estados Unidos, a possível saída, né, dos Estados Unidos nesses acordos, podem afetar outros países? Algum poderia ser beneficiado, prejudicado? Falar bem rapidinho, mas o acordo transpacífico ele não estava em vigor, tá? Ele ainda precisava ratificar no Congresso, né? Sim. Se a gente olha a composição do acordo, grande parte desses países já tem acordo de livre comércio com os Estados Unidos, tá? São poucos os que não têm. Eu acho que um dos poucos que não tem é muito importante, que é o Japão, tá? Mas então você já tinha, enfim, tema assim, imediatamente. Não é uma perda, entre aspas, por exemplo, para os Estados Unidos, como alguns querem colocar, mas preocupante é para o próprio Japão, né? Que aí eu acho que dá uma sinalização complicada para o Japão.
né? Tem toda essa história, ele saindo, ele dá de bandeja para a China, a possibilidade dela ter a liderança, né? Que já existe a proposta de um acordo na China. Tá? Sair do NAFTA eu acho muito mais complicado. E sim tem um impacto, né, muito forte no México e para o próprio Estados Unidos. Né? Alguém pode ser beneficiado, essa ideia que nós vamos ser beneficiados, tem muita gente que está defendendo isso. Tá? Vai ser uma maravilha, porque ele sai dali, então a gente vai exportar muito mais. Exportação não é assim, agora vamos passar a exportar muito mais para esses países. Estou falando, lembrar que os Estados Unidos já têm acordo com a maioria dos países transpacíficos. Tá? O que o Brasil poderia ganhar? Alguma coisa em agricultura, mas nada disso é imediato. A gente também precisaria fazer os nossos acordos. O grande mercado para a gente nessa área é a China, né? Não são aqueles outros países. Mas eu não vejo assim que eu acho que toda essa história, do ponto de vista meu, desses anúncios do Trump, ele cria incerteza no comércio mundial. O comércio mundial precisa de uma certa horizonte minimamente de regras estáveis. Então dizer que é bom, não é, porque eu fico aqui não sabendo qual é a política do Trump. Vai sair do OMC e o sistema multilateral vai finalmente desfacelar de vez? Não vai querer assinar mais nenhum acordo? Então todo esse discurso mais recente de entrar no Brasil, vamos acelerar nossos acordos, não sei o que a gente faz? Então vamos correndo atrás da União Europeia, vamos acelerar a nossa integração na América Latina. Eu acho, obviamente, a gente tem que fazer muito mais agora no governo, fazer esse exercício, mas exercício cheio, eu acho, de nuvenzinhas que ainda não estão muito claras. Então, dessa coisa que o economista gosta de fazer, cenário A, cenário B, pessimista, otimista, que obriga a gente a estar fazendo, eu acho. Eu concordo inteiramente com o que a Lira diz, e eu só pontuaria o seguinte: do ponto de vista do Trump, qual é a teoria que ele tem na cabeça a respeito disso? A teoria dele é que os Estados Unidos são tão mais poderosos do que os outros países, que ao chacoalhar o sistema, ao mexer no tabuleiro, na hora que as peças caem, elas podem cair em benefício dos Estados Unidos. É a ideia de que, à medida que ele bate na Europa, bate na Alemanha, a Grã-Bretanha já se move em direção aos Estados Unidos e todos os outros países da zona do euro vão preferir se aproximar dos Estados Unidos e ganhar acesso àquele mercado do que a qualquer outro projeto alternativo. E agora, me parece, ele está pagando para ver junto com a China. Então faz parte dessa teoria que ele tem na cabeça, de que aproveitando a posição de primazia dos Estados Unidos na economia internacional, é bom mexer o sistema agora. Sim. Uma outra pergunta, né, dos nossos espectadores, ele fala, né, o chefe do Poder Executivo nomear os juízes de Suprema Corte, como ocorre no Brasil, não parece afetar a independência entre os poderes, assim como a ideia de freios e contrapesos de um poder em relação ao outro? Não, o princípio básico que rege as Cortes Supremas em repúblicas democráticas é que o Executivo nomeia a pessoa que gostaria de ver na Corte Suprema, o Legislativo confirma ou não confirma, como acontece no Brasil, e essa é uma pessoa que tem não só uma série de garantias de independência, mas que também tem uma posição vitalícia. E que, portanto, você pode ter juiz da Corte Suprema que é nomeado por um executivo e que toma uma decisão jurídica contra os interesses do executivo que o indicou. Como no Brasil, aliás, vimos sistematicamente esses últimos anos. Tá? Então não me parece que isso questione ou jogue uma sombra sobre a natureza democrática do sistema norte-americano. O grande teste agora para o sistema norte-americano é saber se esse sistema de pesos e contrapesos escrito na Constituição vai dar conta de um presidente que parece estar disposto a expandir os poderes da presidência. Mas também é importante não ser injusto com o Trump. O Trump faz parte de uma longa sequência de presidentes que fizeram isso. O presidente Nixon esticou a corda, o presidente Reagan esticou a corda, o presidente Bush esticou a corda e o Obama. A gente não pode se esquecer que o Obama ordenou mais de 400 ataques de drones no Iêmen sem uma declaração formal de guerra, sem pedir autorização às Nações Unidas, ao arrepio do que eram as normas vigentes, expandindo a autoridade da presidência. Por isso que muitos analistas se referem à presidência norte-americana como uma presidência imperial, mais do que republicana. E isso, o Trump não é o ponto fora da curva, ele é mais um na sequência.
Agora, para finalizar, né, vamos para uma última pergunta sobre uma das medidas que talvez tenham repercutido mais, né, que foi a assinatura de um decreto que estabelece a construção de um muro na fronteira com o México. Como isso pode afetar as relações dos dois países, na opinião de vocês? Se ele fizer mesmo, o muro afeta de uma forma, né? Você já tem até aquelas cidades, né? Algumas das cidades fazem fronteira com o México, nem que fazem diretamente fronteira, né? Existe um movimento dentro dos próprios Estados Unidos contra a construção desse muro. Isso certamente não é uma questão consensual, além de que é uma coisa de uma atitude extremamente autoritária de humilhar o México de uma forma impensável, né? Eu acho que se ele fizer isso vai levantar uma celeuma muito grande no cenário internacional, né? Enfim, ainda quer que o mexicano pague o muro, enfim. Ele não acho que isso aí lógico que é um símbolo muito forte, né, para o eleitorado constitucional. É isso que eu quero, bota o muro aí nessa história. Quase uma metáfora. Uma metáfora que você vai construir, né? Todo mundo fala de concreto. Do concreto, entendeu? Volta o muro de Berlim. Poder pode fazer, mas eu acho que o ponto de vista da política, né, internacional, da política econômica, vai ser uma mensagem horrorosa que o Trump vai dar, né, para a sociedade como um todo, né? Lembrando que tem muito mexicano nos Estados Unidos, aí pode virar pior para ele. Eu só acrescentaria uma coisa a essa análise, que é a seguinte: um impacto direto que isso vai ter vai ser sobre a viabilidade política do governo mexicano. E tudo indica que o presidente mexicano está numa posição de fraqueza tal que provavelmente o que a gente vai assistir agora é uma movimentação da opinião pública mexicana contra os Estados Unidos, dando vazão ao candidato da oposição, e isso pode acirrar a tensão entre o México e os Estados Unidos ainda mais no próximo ciclo eleitoral mexicano, o que joga uma sombra de dúvida não só sobre a reação imediata do México à construção do muro, mas de médio e longo prazo, que é muito preocupante. Certo. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também quem acompanhou a gente até agora. E lembrando que vocês podem continuar acompanhando pelas nossas redes sociais, que é fgv.br/redes-sociais, ou pelo nosso portal de notícias, fgv.br/fgvnotícias. Muito obrigada e até a próxima.